Olá pessoal, tudo beleza com vocês? Espero que sim. E junto com a Mavuika, a Citlali tá vindo na 5.3 do Genshin. E ela é tudo isso mesmo que falam por aí? Eu já adianto que sim, ela é tudo isso que as pessoas falam. Bem, vamos começar falando sobre a sua função, que é ser uma Shielder Cry. Ela usa catalisador e é 5 estrelas. O ataque básico dela, apesar de ser muito engraçado, não vai importar muito. É só bonitinho e legal mesmo. Falando agora sobre a sua habilidade elemental, ela cria um escudo cryo, tipo uma Layla da vida. Caso ela esteja com uma quantidade de espírito da noite, ela vai lançar esse coisa, eu vou chamar ele de bichinho o vídeo inteiro, que fica aplicando cryo de pouco em pouco. A questão é, como você ganha esses pontos de espírito da noite? Ela ganha 24 pontos de espírito da noite com a sua habilidade elemental. E pelo visto, a aplicação vai ser bem interessante. Mas também não das melhores, comparado com o Chiquinho, por exemplo. Aí você me pergunta, mas mancho, como posso extrair os pontos se a habilidade elemental só dá 24 pontos? Então, a gente entra na ultimate e na passiva dela. A ultimate da Citlali invoca aliados dela. Esses bichinhos aí, véi, estranho, mas que ao mesmo tempo é fofo. Criando uma área, causando dano e aplicando cry. Criando crânios em alguns inimigos que explodem depois. E juntando todos os pontos que ganhamos, essa ultimate adiciona mais 24 pontos de Night Soul, ou seja, 24 pontos de Espírito da Noite. Ainda faltam mais 2 para essa aplicação, afinal 24 mais 24, se você souber de matemática minimamente básica, é igual a 48, faltando apenas mais 2 pontos para 50. Acontece que vem agora os talentos passivos dela. O seu primeiro talento passivo faz com que, quando aquele bichinho dela está em campo, sempre quando um membro da equipe fizer reação de freeze ou melt, ela diminui em 20% a resistência dos inimigos dos elementos Hydro e Pyro por 12 segundos. E a Citlali recupera 16 pontos de espírito da noite. Ou seja, ela já consegue mais que 50 pontos. Ou seja, o ideal seria sempre ela estar em times que tenham personagens Pyro e Hydro para sempre ser consistente dessa forma. Por exemplo, na Arlequino, que tem uma aplicação Pyro meio paia, mas até que funciona. Até o Marutal, um Novilete, um Ayato. Esses personagens assim até funcionam com a Citlali e podem até ser melhor que o Zhongli em alguns casos, tá? Mas a gente vai falar sobre o Zhongli mais pro final do vídeo. Também temos o segundo talento passivo, em que durante a habilidade elemental o dano aumenta em 90% de sua proficiência. E durante a ultimate dela, o dano elemental vai ser aumentado em 1200% da proficiência elemental. Bem, como vocês já perceberam, ela funciona muito bem em times de melt, congelamento e até em vaporizar. Por exemplo, em um time da Rotal, ela serviria, afinal ela ia buffar, por exemplo, o dano da Rotal, da própria Rotal, e também do Chiquinho, que também é Hydro, ou seja, isso ajudaria bastante, não só o DPS, mas também até os suportes que querem dar dano. Até mesmo a Yelan pode ser ajudada em um time da Rotal, por exemplo. Mas isso também não quer dizer que ela só vai funcionar nessas composições, que ela é linchada nisso. Não, ela funciona também em outras composições. Porém, o maior potencial dela, onde ela tira mais dano, onde ela mais se destaca, resumidamente, é sim times de melt e freeze e até em vaporizar. Porque querendo ou não, ela vai buffar o dano pyro e hydro dos inimigos, diminuindo a resistência deles. Então, resumidamente, sim, o maior potencial dela se encaixa em times de pyro e hydro. Mas ela funciona também em outros times. Resumindo de forma mais rápida, sim, ela é tudo isso que as pessoas falam e talvez ela seja ainda mais. Ela com certeza vai ser uma ótima adição para sua conta e com certeza uma das melhores shielders do jogo. E quanto a ela ser superior ao Zhongli, depende, né? Não dá pra dizer que ela vai ser, meu Deus, ultra melhor. Caraca, não tem comparação. Meu Deus, mas também não vai ficar muito para trás. Talvez estejam meio igualados os dois. O Zhongli ainda tem o melhor escudo do jogo, ele ainda tem um escudo mais resistente. Porém, a Citlali, acredito eu, que ela vai ser melhor em time, como eu já falei, né? Em times de melt, de freeze e até mesmo em times de vaporizar, como eu já falei.
Mas isso não descarta o potencial dela por ela ser pior em alguns outros times, tá? Caso você não tenha um Zhongli, ela vai ser um ótimo substituto dele. E mesmo assim, às vezes até ter os dois para você jogar tranquilo e tal. E também o Zhongli também ele é igual a Citlali em base de buffar em 20% ainda em todos os elementos, sabe? Não é nem só em Pyro e Hydro. Porém, como eu já falei, ela funciona mais em times de Pyro e Melt. Então, querendo ou não, ela vai ser melhor, acredito eu, nesses casos. De casos de Pyro, de casos de... até em casos de Hydro, por exemplo, e coisas desse tipo, tá? E até mesmo podendo dar um dano alto e bem forte, digamos assim. Então, resumindo de forma direta, sim, a Citlali vale a pena, vale você atirar nela, principalmente se você não tiver o Zhongli e até se você tiver ele. Bem, espero que tenha ficado tudo bem explicado e que não tenha nenhuma dúvida para vocês. Caso tenha alguma, eu vou tentar ajudar vocês da melhor forma que eu posso. Eu vou ficando por aqui e nos vemos na próxima.